Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da nossa Escola de Liderança 120 igual a 1. O nosso objetivo com esse podcast é liberar palavras de Deus a respeito de liderança e de assuntos variados. E para o tema de hoje, do nosso primeiro podcast, eu queria falar sobre liderança e visão. Para isso eu vou ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 7 até o verso 10. Diz assim: quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Queria falar sobre a importância da visão dentro da liderança, a importância da visão na vida do líder, baseado nesse texto que a gente acabou de ler. Como nós lemos, Paulo ele estava em dúvida sobre qual destino ele deveria tomar, se ele deveria ir para Bitínia, se ele deveria ir para algum outro lugar. Então Deus o leva até a cidade de Troade. E naquela noite Paulo tem uma visão. E nessa visão ele vê um jovem da Macedônia que diz: olha, vem e nos ajude, nós precisamos de ajuda. O primeiro princípio que aprendemos nesse texto é que verdadeiros líderes, eles são guiados pela visão. Paulo ele tem uma visão. Ele não é guiado por um sonho, por uma utopia. Ele não é guiado pelo seu próprio desejo, por uma palavra profética liberada por alguém sobre a vida dele, não. O próprio Deus, naquela noite, dá uma visão para Paulo. E os verdadeiros líderes, eles caminham pela visão. Nós vemos diversas lideranças que caminham dentro de uma vontade própria, diversas lideranças que caminham naquilo que querem fazer para a igreja ou naquilo que sonham para a sua própria vida e não perguntam a Deus qual é a visão que eles devem aplicar dentro do contexto da igreja. Mas os verdadeiros líderes, eles são guiados pela visão de Deus. Você que exerce um cargo de liderança, ore para que Deus te dê uma visão. Ore para que Deus te mostre como caminhar, em que direção caminhar e por que caminhar nessa direção. Porque os verdadeiros líderes, eles não são guiados por outra coisa, senão pela visão de Deus. A visão de Deus fez Paulo mudar completamente o destino. E porque Paulo mudou completamente o destino, aceitando a visão de Deus, nós temos hoje diversas cartas do Novo Testamento. Se Paulo tivesse escolhido um destino diferente, tivesse ido para Bitínia como ele queria, talvez nós não teríamos tanta riqueza que nós temos hoje nas cartas escritas para as igrejas do Novo Testamento. Outro princípio que nós aprendemos nesse texto é que a visão é dada por Deus ao líder. Perceba que Deus não libera uma profecia sobre algum membro da igreja primitiva. Deus não usa a vida de alguém para chegar até Paulo e falar: olha, eu tive essa visão, eu tive esse sonho. Nada disso. A visão é dada por Deus diretamente a Paulo. Deus jamais irá dar a visão para quem ele não deu autoridade para liderar. Vou repetir mais devagar para você entender. Deus jamais irá dar a visão para quem ele não deu autoridade para liderar. O líder é quem tem a visão, e ao líder não é só dada a visão, mas a missão de passar essa visão para a congregação, para os membros, para a igreja. O líder, ele recebe a visão e ele tem a missão de entregar essa visão aos membros, à sua equipe, ao seu time, enfim, e ele deve fazer isso com clareza, nunca ao contrário. Deus jamais irá dar a visão a um membro, para um membro falar para o líder e o líder caminhar na visão do membro. Jamais isso irá acontecer. Deus sempre irá dar a visão para o líder. Quando Deus quer liberar o povo de Israel do Egito, ele não dá a visão para o povo, ele dá a visão para Moisés e leva Moisés, juntamente com Arão, para passar essa visão para o povo. Há um tempo atrás, um rapaz chegou para mim e disse que tinha uma profecia para o ministério que eu liderava e que ele queria liberar sobre o ministério. E aí ele pediu para eu reunir o meu time, a minha equipe, para ele liberar essa profecia. Só que eu não estaria no dia da reunião que ele queria tanto passar essa visão. E mesmo assim ele queria fazer essa reunião. E eu virei para ele e disse assim: olha, se Deus te deu uma visão para o ministério que eu lidero, eu preciso saber essa profecia antes, eu preciso saber essa visão antes. Então, antes dele passar para o ministério, eu me reuni com ele como líder. E eu falei: o que foi que Deus te falou para o meu ministério? Porque a visão é para o meu ministério.
Então não existe essa questão de Deus liberou uma palavra para o ministério sem o líder saber. O líder, ele tem a visão, ele carrega a visão e a missão de passar essa visão para os seus liderados. E agora eu queria falar 5 características da visão baseado nessa visão que Deus deu para Paulo. Primeiro, a visão ela atende a uma necessidade. A visão atende a uma necessidade. Perceba que a visão que Paulo tem é de um jovem da Macedônia que diz: nós precisamos de ajuda. Aquele jovem, aquele povo precisava de ajuda. Então, a visão que Deus dá para o líder jamais será centrada no próprio líder. Jamais será uma visão para uma autopromoção, para o líder ficar famoso, para o líder ficar rico. Não, Deus sempre dá a visão para a igreja, para o líder, para que essa visão venha suprir uma necessidade dentro de um contexto e da comunidade que a igreja, que o ministério está inserido. A visão sempre aponta para uma necessidade, seja de uma pessoa, de um local, de uma comunidade, de uma igreja ou de um contexto. Então, você que é líder, ao receber uma visão, se pergunte: qual é a necessidade que nós precisamos suprir? Qual é a necessidade que essa visão vem suprir? A visão não é só para você mesmo, a visão não é para atender às suas necessidades, a visão é para transformar contextos, impactar vidas e tratar pessoas, comunidades e quem sabe até a nação e o mundo. Primeira característica da visão, ela atende uma necessidade. Segunda característica é que a visão resolve. O texto diz que quando Paulo tem a visão, eles resolvem então ir para a Macedônia. Havia uma confusão entre eles. Um queria para um lado, outro queria ir para o outro. E quando Deus dá a visão resolve todos esses problemas. Um líder que lidera pela visão, ele consegue resolver todos os problemas de direcionamento que a sua igreja tem. Hoje o que nós vemos são igrejas locais que são mal direcionadas porque não caminham por uma visão. Não entenderam a visão que Deus deu ou não tem clareza na pregação dessa visão. E a igreja é mal resolvida. Cada um vai para uma direção, os ministérios estão separados. Mas quando a igreja se une debaixo de uma visão, quando o líder consegue trazer as pessoas para comprar a visão, essa visão ela resolve os problemas. A partir do momento que Paulo tem a visão, tudo se resolve. Você tem dúvidas sobre qual direção o seu ministério, a sua igreja deve ir? Pergunte a Deus qual é a visão. Qual é a visão para você como líder? Qual é a visão que você deve direcionar a igreja? Qual é a visão que você deve direcionar a comunidade? Então, a visão resolve. Terceiro, a visão move. Então, eles resolveram e se moveram para a Macedônia. Uma igreja que caminha debaixo de uma visão é uma igreja que jamais fica parada. Ela está sempre se movimentando, se atualizando e está sempre atenta às necessidades da comunidade. Uma igreja que não caminha por visão, ela tende a se tornar irrelevante e obsoleta. Ela perde a relevância porque ela não se atualiza, ela não se atenta e ela não busca em Deus o direcionamento para caminhar dentro do contexto que ela está inserida. Hoje a gente vive num mundo que muda muito, um mundo que a cada hora surge uma nova ideia, uma nova ideologia e a igreja precisa estar atenta a isso para se manter dentro da Escritura Sagrada, dentro da Palavra de Deus, ela conseguir se contextualizar e pregar o Evangelho verdadeiro. Então a visão, ela move. Quarto, a visão traz certeza. Uma igreja que caminha na visão, ela tem certeza daquilo que Deus a enviou para fazer. O texto diz que eles estavam certos de que era para Macedônia que Deus os estava enviando, porque a visão ela faz isso, ela traz a certeza. Você está certo de que é para aquilo que Deus te chamou. Uma igreja que caminha na visão, ela tem clareza quanto ao objetivo e à missão que foi chamada. Eu vou repetir para você memorizar. Uma igreja que caminha na visão de Deus tem clareza quanto ao objetivo e à missão que foi chamada. Quinto e última característica da visão é que a visão ela confirma o chamado. Eles estavam certos de que Deus os havia chamado. Quando nós caminhamos a visão, lideramos pela visão de Deus, dentro dessa visão, Deus vai direcionando a nós, aos membros da nossa equipe, aos membros da nossa igreja, para o chamado que Ele tem para cada um. Porque dentro da visão
Eu preciso de diversos chamados diferentes para cumprir o objetivo e atender às necessidades. E quando nós caminhamos dentro de uma visão, debaixo de uma visão, Deus ele direciona cada pessoa para o seu chamado. Vamos para uma revisão rápida? Primeiro, verdadeiros líderes são guiados pela visão, não por sonhos, por sua própria vontade ou por palavras proféticas, mas pela visão que Deus deu a ele. Segundo, a visão sempre é dada por Deus ao líder. Nunca Deus vai dar a visão ao membro, para o membro falar para o líder. Deus fala diretamente com o líder. Agora, características da visão. Primeiro, a visão atende a uma necessidade. Nunca a necessidade própria centrada no eu, sempre a necessidade da comunidade. Segundo, a visão resolve. Para qualquer problema que tem na igreja, a gente deve voltar para a visão e se perguntar qual é a visão, e a visão resolve. Terceiro, a visão move. Uma igreja que caminha por visão, ela não fica parada, ela está em constante movimento, sempre se atualizando, sempre estando atenta às mudanças. Quarto, a visão traz certeza. Para toda dúvida que possa surgir, a visão ela traz certeza de que é para essa direção que Deus está nos apontando. Quinto, a visão confirma o chamado. Quem caminha debaixo da visão é direcionado por Deus para o seu chamado. Líder, confie na visão que Deus te deu. Liderado, caminhe debaixo da visão do seu líder. Não tente aplicar a sua visão a um ministério que você não lidera, porque duas visões dentro de um ministério é uma divisão. E o que nós não queremos é uma igreja dividida. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Fique atento, porque nós vamos lançar mais podcasts com mais temas interessantes. E se você quiser sugerir algum tema, enviar alguma pergunta, você pode enviar para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, escola@hebron.com. Envie sua pergunta, envie sugestões para temas que nós vamos estar lendo e com certeza nas próximas semanas vamos lançar mais podcasts. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, nós queremos que pessoas sejam alcançadas e que a igreja se torne cada vez mais saudável. Em nome de Jesus. Amém.